Prezados irmãos, aí está a palavra. Mensagem contida em nosso boletim, aonde nos dá a oportunidade de meditarmos sobre este ensinamento, para que possamos compreender, e aqueles que muitas das vezes estão ouvindo as nossas reuniões pelas primeiras vezes, possam também compreender o valor e a importância que tem a Igreja Apostólica para o reino dos céus. Porque, prezados irmãos, a Igreja Apostólica aqui na terra é o tabernáculo de Deus. A Igreja Apostólica aqui na terra é a igreja que é dirigida por Deus nosso Pai. É bem verdade, se nós simplesmente falarmos desta maneira, muitos não vão compreender. Por isso que a doutrina da nossa igreja, ela nos orienta e nos mostra o valor que tem a nossa igreja. E nessa mensagem, nós podemos então compreender a importância da nossa igreja apostólica. Em primeiro lugar, Deus nosso Pai, juntamente com Jesus, esperou o momento certo para que ele pudesse novamente voltar na sua segunda vinda e restaurar a sua obra aqui na terra. Que ele pudesse realmente ter um povo dele nesta terra. Quando nós olhamos, nós vemos ali na Sagrada Escritura que Deus o Pai, ele sempre usou um guia para que pudesse ser ali um guia espiritual, a instruir um povo para ele, a mostrar o caminho para aquele povo. E isso nós vemos no ministério dos patriarcas, dando exemplo de fé. Nós vemos nos ministérios dos profetas, mostrando para os homens o caminho, mas nós vemos que não foi o suficiente. Deus, nosso Pai, ele precisava então fazer algo diferente para salvar a sua criação. Por isso que ele envia o seu próprio Filho a esta terra. Mas, queridos irmãos, quando nós olhamos o ministério de Jesus, nós vemos Jesus realizar milagres extraordinários. Nós vemos Jesus ressuscitar mortos, pessoas que já estavam sepultadas. Nós vemos Jesus dando visão a cego. Nós vemos ali Jesus multiplicando o alimento. Nós vemos Jesus transformando ali a água em vinho, fazendo aquele milagre. Nós vemos então Jesus realizar muitos milagres. Mas a principal missão de Jesus a essa terra não era apenas realizar milagres. A principal missão de Jesus foi derramar o seu sangue inocente naquela cruz, para que ele pudesse então acabar com a maldição da lei, e que ele pudesse vencer o poder do mal, e que ele pudesse então conceder a nós uma nova aliança com Deus nosso Pai. Mas nós vemos, prezados irmãos, que mesmo Jesus realizando tudo isso, a humanidade, a criação de Deus, sempre teve a tendência de ir para o erro, para o pecado. Porque a facilidade do mundo, para muitos parece melhor, e não consegue dizer não à tentação deste mundo. Mas ali nós vemos, quando Jesus estava cumprindo o seu ministério, e ele vendo que ainda não seria o suficiente para que a humanidade pudesse compreender e valorizar a Deus, nosso Pai, e os seus ensinamentos, ele então faz a promessa. E quando ele estava ali juntamente com seus discípulos, naqueles últimos momentos, e ele vendo o que iria acontecer, ele então disse para os seus discípulos, prometendo para eles, dizendo assim, que era necessário ele voltar novamente ao Pai, mas que ele não deixaria seu povo órfão, mas sim ele iria rogar e pedir ao Pai, para que enviasse o Espírito da verdade. E quando este Espírito viesse, ele convenceria o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Mas Jesus, ele também nos fala, que quando viesse este Espírito da verdade, ele não falaria por si próprio, mas ele iria anunciar tudo aquilo que iria receber dele, Jesus, e do Pai. Por isso que ele fala que então que iria glorificar a ele, o Pai. Daria continuidade na sua obra de salvação.
Prezados irmãos, esta promessa foi feita. E nós vemos que Jesus, ele procurou até o último momento para realizar ainda naquela época, naquele período. Mas por que não foi suficiente? Por que ele não conseguiu realizar? Por falta de fé daquele povo. Por falta de compreensão daquele povo. Jesus, ele não conseguiu formar ali o Consolador. Nós vemos, queridos irmãos, que Jesus, juntamente com os apóstolos, eles conseguem formar uma igreja dirigida por Deus. Mas nós vemos que quando Deus leva o último apóstolo, aquela igreja perece, aquela igreja se acaba. Porque adentrou naquela igreja sentimentos errados, entrou naquela igreja doutrinas erradas, e houve então a divisão. Prezados irmãos, isso já nos mostra o quanto o amor de Deus é grande pela sua criação, e o quanto que ele luta para salvar a sua criação. E nós vemos, a promessa estava feita, precisaria se cumprir. A igreja dos apóstolos se corrompeu, acabou, por causa do pecado e da desobediência. Houve um silêncio entre os céus e a terra. Deus abençoava um aqui, um ali, dava bênção, dava proteção. Mas só que ele não conseguiu mais formar um povo seu nesta terra. E nós vemos, prezados irmãos, quando a Santa Rosa, sendo ali preparada, e ela então fazendo a sua oração, ela disse: Senhor, de hoje em diante, eu morro para o mundo, para viver somente para o Senhor. Ali, prezados irmãos, se deu início ao preparo, à restauração da obra dele nesta terra, aonde ele pôde então novamente encontrar uma pessoa santa, uma pessoa que já havia nascido predestinada para cumprir essa missão. E ele esperou até o último momento, o momento que ela decidiu, aonde ela se entregou a ele de corpo e alma e espírito. Nós vemos, prezados irmãos, por causa daquela oração, Jesus, ele se manifestou à nossa santa e querida Vó Rosa. E ali começa o preparo da sua obra nesta terra. Ali começa o preparo do seu povo nesta terra. Aonde nós vemos que a nossa igreja não veio de outras religiões. Que a nossa igreja não foi divisão de outras igrejas. A nossa igreja é um trabalho que foi iniciado pelo bispo, pela missionária Odete. Mas no momento em que Jesus se manifestou, aquele trabalho mudou de nome e se tornou uma igreja apostólica. Aonde esta igreja teve o mérito, a honra e o privilégio de anunciar a doutrina perfeita do reino dos céus. Compreende, prezados irmãos, a importância da nossa igreja. Compreende também a importância do ministério da Santa Vó Rosa, porque foi através dela que Jesus pôde então voltar na sua segunda vinda. Foi através dela que ele pôde novamente formar nesta terra um povo de Deus. Queridos irmãos, aí nós olhamos a palavra, onde Jesus, juntamente com a Santa Vó Rosa, revelou para nós toda a doutrina, todos os ensinamentos, e tirou todas as dúvidas em questão de doutrina. E ao implantar nesta igreja a doutrina, ele nos deu uma disciplina. E ele então nos fala que a doutrina e a disciplina andam junto, porque ele precisava de um povo doutrinado e um povo fiel às suas regras, aos seus ensinamentos. A Santa Vó Rosa, durante o seu período de 16 anos, ela lutou para que pudesse implantar nesta igreja toda a vontade de Deus e de Jesus. Mas, queridos irmãos, não apenas pudesse implantar na igreja, mas que pudesse dar a ele, Jesus, a oportunidade de cumprir as suas promessas. E com isso nós vemos, onde nos fala que a nossa igreja, ela sendo então a igreja de Deus nosso Pai, a igreja escolhida por Deus, a igreja que tem realmente a missão de anunciar a verdade para este mundo. Mas se cumpre na nossa igreja o que está registrado no livro do Apocalipse. Aonde São João ele nos fala, nas suas revelações que ele teve,
dado momento ali, ele nos fala assim: nela, isto é, a igreja escolhida e preparada por Deus, nunca jamais irá penetrar alguma coisa que contamina, nem o que pratica a abominação e a mentira. Mas ali somente permanecerão os escritos no livro do Cordeiro. Prezados irmãos, isto se cumpre na igreja apostólica. Porque na nossa igreja, desde o momento em que Jesus formou essa igreja juntamente com a Santa Avó Rosa, implantou nessa igreja a doutrina, a disciplina que temos, nada daquilo que realmente contamina, que pratica a abominação e a mentira, na nossa igreja isso não penetrou. E ele também nos mostra na sua palavra que nessa igreja escolhida por Deus, essa igreja de Deus nosso Pai, seria um povo escolhido por Deus, não um povo qualquer. Por isso, prezados irmãos, isso nos mostra a responsabilidade que nós temos como apostólico. Que nós não podemos meramente ser ouvintes da palavra, mas nós temos que ser praticantes desses ensinamentos. Que nós temos que mostrar para este mundo que nós somos de uma igreja diferente, mas não com fanatismo. Mostrar para este mundo que nós somos de uma igreja santa, uma igreja que pertence ao reino dos céus. E como nós vamos mostrar? Através da obediência e da consagração. Através de uma vida justa, nós podemos mostrar para este mundo a nossa igreja apostólica. E quando nós olhamos para a nossa família apostólica, nós vemos que muitos não praticam o que é ensinado nesta obra. Por isso que muitos não sabem o valor e a importância que tem a igreja apostólica. Por isso que muitos não valorizam a nossa igreja, porque até hoje não compreende o que é a igreja apostólica. Até hoje não compreende a responsabilidade que tem a nossa igreja nessa terra. Muitos não compreendem o ministério da nossa santa e querida Avó Rosa. Sabe o que isso representa, prezados irmãos? É que muitos ainda não se converteu a essa verdadeira fé. Muitos ainda não se entregou à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Por isso que não compreende o valor, os ensinamentos, a doutrina, a disciplina da igreja. Por isso que não consegue ser fiel a estes ensinamentos. Porque o verdadeiro apostólico, ele consegue, ele obedece, ele é fiel, ele é consagrado, ele luta para manter esta obra de Deus aqui na terra. Mas muitos não estão preocupados. Aí, prezados irmãos, nós vemos a palavra, aonde nos fala, o nosso santo e querido irmão Aldo mostrando para nós, sobre a nossa igreja, e ele disse assim na mensagem: qual é a prova que essa igreja tem a sua origem divina? Qual é a prova? E ele fala na sua palavra: a origem divina desta igreja é comprovada pela vida da Santa Avó Rosa, pela maneira como a igreja foi constituída desde o início, por Jesus haver se manifestado à igreja para confirmar que verdadeiramente estava com a Santa Avó Rosa e que ela realmente cumpriria a missão especial. O Santo Irmão Aldo, então, ele nos fala, uma dessas manifestações ocorreu quando o Divino Mestre ungiu a Santa Avó Rosa. Aí os irmãos compreendem, os irmãos sabem, principalmente os momentos em que a Santa Avó foi ungida, que toda a igreja pôde contemplar. Ali foi realmente provado que a origem desta igreja ela é divina, porque Jesus esteve sempre ao lado da Santa Avó Rosa, do início do preparo desta obra, e tudo o que nós temos é Jesus que implantou. Aí, prezados irmãos, isso nos mostra que a nossa igreja ela é do céu, que a nossa igreja pertence ao reino de Deus, que a nossa igreja é o tabernáculo de Deus desta terra. Mas e agora, prezados irmãos? Como está a conduta do apostólico? Como está a conduta de cada um? Como está a nossa conduta perante a sociedade? Porque Jesus, ele nos fala que nós temos que ser a luz deste mundo, que nós temos que brilhar no meio da escuridão. Mas como nós vamos brilhar se nós não conseguimos viver o que ele ensinou para nós? Se não conseguimos praticar a sua mensagem, os seus ensinamentos?
Como nós vamos falar, anunciar para este mundo que nós somos uma igreja santa, sendo que os seus seguidores não demonstram esta santidade? Se torna difícil, prezados irmãos. Por isso que Jesus e a Santa Avó lutam para manter esta igreja. A luta é constante para afastar do meio do povo apostólico a ilusão deste mundo, o mundanismo. A luta é constante. E muitos, ao invés de trabalhar a favor, trabalham contra, porque muitas das vezes querem implantar as suas próprias vontades dentro da obra de Deus. E nós sabemos, prezados irmãos, que nesta obra, nesta igreja, não é manifestado a tua vontade, muito menos a minha, mas é a vontade de Deus, é a vontade de Jesus. Porque se fosse realmente a vontade de alguns, essa igreja teria se corrompido naquele dia 26 de outubro. Se fosse realmente feita a vontade de alguns, naquele dia 5 de maio, essa igreja teria se corrompido. Mas não se corrompeu, provando para nós que o governo desta igreja é o governo de Deus. É Deus que dirige a cada um de nós, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Por isso que a palavra nos fala. Precisamos então lutar para ajudar essa obra de Deus aqui na terra. Aí, prezados irmãos, a palavra contida em nosso boletim. Entretanto, como apostólicos, a direção, os pastores, os obreiros, os regentes, os músicos, os coristas, assim como todos os membros, devemos lutar unidos pelo crescimento da nossa igreja. Prezados irmãos, para que a nossa igreja alcance realmente uma grande vitória em prol do reino dos céus, precisamos estar unidos, como a palavra nos fala. O Santo Irmão Aldo, quando ele estava fisicamente entre nós, ele deixou uma mensagem dizendo assim: estimados irmãos e irmãs, a união entre todos é importante para a nossa vitória, para realizarmos a obra de Deus na terra. Um povo unido pelo amor fraternal também estará unido para enfrentar as lutas, os problemas e as adversidades da vida. Um povo unido terá realmente facilidade para vencer as lutas de cada dia. Queridos irmãos, nós vamos completar 71 anos de existência da nossa igreja. Se nós pararmos e olharmos a trajetória da nossa igreja, nós iremos ver muitas lutas a nossa igreja travou. Muitas batalhas tivemos que passar. Mas a vitória foi certa, foi do reino dos céus. Mas, queridos irmãos, se o povo fosse mais unido, nós teríamos muita mais facilidade para vencer as lutas. Se o povo fosse realmente mais dedicado, nós teríamos uma facilidade muito grande para vencer o poder do mal. Mas nós vemos, queridos irmãos, que há muitos entre nós que ainda estão com o coração endurecido, que não conseguem deixar essa palavra adentrar no seu coração e não conseguem ter humildade e reconhecer que precisamos trabalhar no modo coletivo, que precisamos se unir para que possamos alcançar a grande vitória. Muitos ainda não compreendem esta verdade. Muitos ainda praticam dentro da obra da nossa igreja política e divisão, aonde nós sabemos que na obra de Deus isso não pode permanecer. Por isso que a palavra nos fala, precisamos lutar para que o mundanismo não entre dentro da nossa igreja. Muitos podem pensar, isso não vai acontecer porque a Santa Avó falou que o poder do mal não adentra na nossa igreja. Realmente não. O Santo Irmão Aldo confirmou isso por diversas vezes. O poder do mal, ele não entra aqui. Mas, prezados irmãos, a igreja formada lá no passado pelos apóstolos se corrompeu por causa da desobediência a Deus. E se nós não vigiarmos, não cuidarmos, a nossa igreja cai na mesma situação. Por isso que a nossa igreja precisa de um povo fervoroso, um povo corajoso, um povo destemido, um povo forte, um povo que luta em prol do reino dos céus. Não um povo covarde, não um povo fraco, não um povo medroso, mas um povo que tem fé, que confia, que reconhece, que não cai na cilada do inimigo quando fala que a nossa fé, que a nossa santa, que o nosso santo não é como nós anunciamos. Prezados irmãos, temos que ter uma convicção de fé.
de provar para este mundo que esta igreja ela é do reino dos céus e que aqui se cumpre toda a promessa de Jesus. E bem-aventurado é aquele que crê, porque se não aceitar, não entrarás no reino dos céus. Não é a minha palavra, prezados irmãos, mas é a palavra de Jesus. Sem santidade ninguém verá o Pai. Sede vós perfeito como é perfeito Deus. Prezados irmãos, se nós não seguirmos isso que é ensinado para nós, que é a mais perfeita doutrina, como nós vamos chegar na presença do Pai? Nós não vamos ficar pelo caminho. Aí eu pergunto para os irmãos, o que adianta sofrer tanto nesta terra, e ainda quando tombar este corpo sofrer mais? Não, nós queremos tombar este corpo e ter a certeza que iremos gozar da nossa vida eterna no reino dos céus, porque é para isso que aqui nós estamos aqui para ajudar a Deus a salvar almas, mas também para garantir o nosso galardão. Mas aí, queridos irmãos, muitos não pensam desta maneira. Muitos que dizem ser apostólico não agem desta maneira. Muitos que dizem ser apostólico não compreendem esta verdade. Fica aí dominado pelo orgulho, eu sou melhor, eu sou maior. Prezados irmãos, para quê? Para que isso, meu irmão? A Santa Avó, o São Demoaldo está falando, nós somos uma família só, nós somos um povo só. Não pode haver diferença entre nós. Queridos irmãos, o maior presente que podemos dar para a Santa Avó Rosa no dia 10 de junho, não é estarmos aqui dentro da igreja e cantar 15, 20 hinos, não, meu irmão. Isso, cantar, é uma obrigação que nós temos, porque temos que expressar a nossa gratidão através dos hinos da nossa igreja. Mas o que mais importa para a Santa Avó Rosa é uma vida justa, é uma vida consagrada, é uma vida dedicada. Este é o maior presente que ela espera receber de cada um de nós. Mas, queridos irmãos, muitos não vão ofertar isso para a Santa Avó. Muitos não vão realmente dar este presente para a Santa Avó, porque até hoje não consegue compreender este amor e esta união que deve prevalecer entre nós. Porque até hoje não consegue compreender que esta igreja tem uma responsabilidade, que é de anunciar a verdade do reino dos céus. Como o coral acabou de apresentar, nós somos a igreja da verdade. A verdade está aqui e essa verdade precisa ser anunciada. Mas para anunciar essa verdade, precisa de um povo que é temente a Deus, um povo consagrado, um povo fiel. Queridos irmãos, quando nós olhamos a palavra e nós vemos os ensinamentos de Jesus se cumprindo na nossa igreja, nós vemos também as suas palavras ali, quando ele fala para nós, que por aumentar a promiscuidade, a imoralidade, o amor de muitos iriam se esfriar. Hoje, prezados irmãos, a nossa igreja apostólica, muito tem se esfriado na sua fé, tem se esfriado no seu amor, porque tem se deixado levar pela ilusão deste mundo, tem se deixado levar pelos prazeres da carne, tem se deixado levar pelo que o mundo está oferecendo, e com isso estão esfriando a sua fé. Nós vemos, prezados irmãos, quantos que eram tão fervorosos e hoje estão aí tão desanimados. Pessoas que eram tão dedicadas, hoje estão aí sentados e não conseguem fazer mais nada. Prezados irmãos, isso é uma ingratidão. Isso é uma falta de amor, é uma falta de fé, é uma falta de lealdade à Santa Avó. E o principal, a Jesus. Porque Ele se sacrificou por cada um de nós, derramou o seu sangue inocente. E a Santa Avó Rosa, da mesma maneira, se sacrificou por nós, mas infelizmente muitos não compreendem. Ah, mas eu quero receber graça, eu quero receber bênção. A igreja me fala, a igreja me ensina que eu posso receber um milagre. Sim, o milagre é realizado. Muitos milagres é realizado. Mas, prezados irmãos, para receber um milagre, não é apenas pedir. Não é apenas clamar, não é apenas orar. Não, meu irmão, você precisa ter mérito. E o mérito não é do dia para a noite, não. O mérito é desde quando você conheceu a verdade. Deus olha tudo para lhe conceder uma bênção. Porque, prezados irmãos, seria tão fácil viver num mundo de ilusão, de pecado, e quando apertar, vir pedir a bênção e receber um milagre. Aí não precisaria de igreja. Mas não é dessa maneira. A igreja está aqui para orientar, para educar, como nos fala a doutrina. E a Santa Avó Rosa, ela cumpre essa missão.
Quando a palavra de Jesus nos fala que a missão dela seria de convencer o mundo, o que nós vemos? A Santa Avó convencendo aqueles que são batizados. A Santa Avó convencendo aqueles que são consagrados. Aqueles que nasceram no berço apostólico. A Santa Avó tem que convencer a estes ainda. Aí eu pergunto para os irmãos, como ela vai cumprir a sua missão, se ela ainda tem que convencer o seu próprio povo? Então isso nos mostra que nós devemos realmente lutar muito para se santificar, para se consagrar, para receber a bênção e ter mérito. Para receber um milagre, como ela recebeu este poder. Jesus, ele fala que todo o poder, toda a autoridade seria dado a ela. E ela governaria todas as nações. Mas, prezados irmãos, não é as nações em que nós ouvimos falar, não. É a todo o povo espalhado neste mundo. Ela tem autoridade, ela tem poder sobre toda a criatura humana nessa terra. Mas ela só pode interceder e ajudar aquele que merece. E queridos irmãos, muitos precisam, mas não estão fazendo por onde merecer. Muitos querem gozar de uma vida de prosperidade, mas só que não estão fazendo por onde alcançar. Aí o Santo Romualdo, então, ele nos fala, precisam se dedicar, precisam lutar, precisam ser corajosos, precisam trabalhar em prol da nossa igreja. Queridos irmãos, nós vamos completar 71 anos de existência. É hora de nós que temos ministério, seja o ministério de pregar, o ministério de obreiro, diaconisa, de corista, nós que temos ministério, é hora de pararmos e olharmos o que nós realizamos neste ano, que estamos aí praticamente chegando a mais um aniversário da nossa igreja. O que nós fizemos em prol da obra da nossa igreja. É hora de meditarmos nas nossas ações, nas nossas atitudes, o que nós realizamos. Será que nós fizemos à altura daquilo que a Santa Avó espera? Será que nós fizemos à altura daquilo que o Santo Romualdo merece de cada um de nós? Eu tenho a certeza, prezados irmãos, que muitos precisam mudar e pagar e praticar mais, porque muitos estão deixando a desejar no ministério desta obra. Como nós vamos ser discípulos de Jesus, se nós não temos realmente uma capacidade de mostrar? Porque, prezados irmãos, a capacidade nós compreendemos. É através da sabedoria divina, da inspiração, mas só que para isso precisa ter mérito. Porque não é simplesmente pedir também não. Precisa ter mérito para receber a unção e a graça. E nós vemos que muitos estão aí se desanimando, deixando de lado, não estão cumprindo, não estão zelando do voto que fizeram para o Santo Romualdo. E a cobrança vai chegar. No dia do juízo, será a prestação de conta. E aí, meu irmão, é aquilo que eu sempre falo, ou é os céus ou é as trevas, não existe meio termo para o apostólico. Ou entra no reino de Deus, no reino dos céus, ou vai para as trevas. Não tem meio caminho, meu irmão. Então, é necessário que nós paramos, analisamos a nossa vida e lutamos para alcançar um aprimoramento espiritual, para que possamos a cada dia ter mais fé, mais confiança, ser mais leal aos ensinamentos desta igreja, para que possamos provar para este mundo que a nossa igreja verdadeiramente ela é dos céus, que a nossa igreja pertence ao reino de Deus. Por isso, queridos irmãos, no dia 10, na terça-feira, aqui nessa congregação, venham participar da festa, mas venham com amor, venham realmente para demonstrar à Santa Avó a sua gratidão, o seu reconhecimento. Sejam reconhecidos, buscam realmente demonstrar a ela este reconhecimento através da sua vida justa e consagrada. Não seja, prezados irmãos, como eu disse e como eu falo, não seja como foi aquele que traiu Jesus. Ele traiu Jesus por 30 moedas, mas agora muitos têm traído a Santa Avó e o Santo Romualdo por coisas bem banais, por coisas bem pequenas do que 30 moedas. Ah, eu não vou na igreja hoje porque eu estou cansado. Isso é, prezados irmãos, não é justificativa. Ah, eu não vou hoje cantar porque eu estou cansado. Isso não é justificativa, isso é uma traição. Porque você prometeu, você disse que ia cumprir. Então nós temos que cumprir. Prezados irmãos, façam o de melhor para esta obra, para que Deus Pai possa também realizar o de melhor na sua vida. Tenham essa certeza e essa fé. Esta igreja ela é do reino dos céus. Esta igreja vai voltar para o reino dos céus
Agora, se nós vamos voltar com ela, é outra questão. Porque a igreja vai, mas se nós não fizermos por onde, nós não iremos. A nossa igreja pertence ao reino de Deus, mas, queridos irmãos, a nossa igreja pertence, mas agora nós também precisamos fazer a nossa parte para pertencer à obra de Deus. E a nossa parte é feita através da obediência e da consagração. Vejam, prezados irmãos, o quanto é interessante. Jesus, ele não pede nada para nós. A única coisa que ele pede, obediência e consagração. Ele não pede para que nós sejamos fanáticos, gritamos o teu nome na rua. Ele não pede para ficarmos lá na esquina. Não. Ele só pede obediência e consagração. E o apostólico acha que isso é demais. O apostólico acha que isso é uma coisa que não dá para viver. Prezados irmãos, se não desse para viver, Jesus não ia falar: sede vós perfeito como é perfeito Deus. Então, se ele falou, é porque nós temos condição de ser perfeito como é perfeito Deus, nosso Pai. Com humildade, com simplicidade, com amor, com carinho, como ele sempre ensinou para nós. E no dia que for comemorar, preste realmente um louvor, uma adoração à Santa Avó Rosa. Prometa a ela, deste novo ano que vamos iniciar, deste novo período da nossa igreja, prometa a ela de ser mais dedicado. A Santa Avó precisa de cada um de nós, o Santo Irmão Aldo da mesma maneira. Vamos cumprir com o nosso voto, com a nossa obrigação de filho de Deus. E cumprir também com os nossos deveres, como pastores, obreiros, diaconisas, coristas, vamos cumprir o nosso ministério. Porque a recompensa, prezados irmãos, é muito grande. A recompensa é muito especial. Como a mensagem nos fala, não dá para comparar o valor que tem, a importância que tem, a recompensa que espera cada um de nós. Principalmente ao ajudar a Deus nosso Pai nessa obra de salvação. Uma alma salva para Deus, ali nós vemos a palavra. Não existe tesouro nesta terra que se compare o valor e a importância. E isso para nós do ministério de pregar, onde nos mostra então a nossa responsabilidade, que uma alma salva para Deus, não existe tesouro que se compare o valor e a importância na terra. E agora nós temos a missão de ajudar a Deus a salvar almas. E isso então nos mostra o quanto devemos lutar pela obra, pela igreja apostólica. E a direção da nossa igreja nos fala: unidos, nós podemos levar avante esta obra. Unidos, nós podemos espalhar o evangelho de Jesus. Queridos irmãos, eu deixo essas palavras no coração de cada um. Que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo abençoe a vida e o viver de cada um dos irmãos. E que todos venham participar da festa, que será aqui na congregação, no dia 10, na terça-feira, com início às 19h30. Nós iremos agora fazer as nossas orações. Para isso, eu peço a todos que estão assentados, por gentileza, se coloquem em pé. Nós vamos cantar o hino de nosso cenário de número 172, nesta hora de oração. Cada um dos irmãos pode fazer suas orações com muita fé, com muita confiança. Podem orar.
De número 81, glória e louvor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Santo Espírito, glória a Maria Santíssima, a todo poder celeste, honra, glória e louvor. Amém. Prezados irmãos, em nome da Santa Vó Rosa, em nome do Santo Romualdo, agradeço a presença de todos, agradeço também aquele que nos acompanha através da internet, que a Santa Vó Rosa abençoe o seu lar e a sua família. Desejo a todos os irmãos muita paz, saúde, felicidade e até a próxima oportunidade que Deus o Pai assim permitir. Todos em sentido de oração, oremos para finalizar. Santa e querida Vó Rosa, graças à tua bênção, à tua proteção, estamos chegando ao término desta reunião de oração, aonde fizemos assim as nossas orações com muita fé, com muita confiança. Meditamos também nos ensinos da nossa igreja, na doutrina, nos hinos que foram apresentados, que trouxe para nós o alento e a paz. E neste momento de oração, cabe então a mim, mais uma vez, suplicar a tua bênção, ó Santa Vó, mas em favor de cada um desses teus filhos. Que a Senhora abençoe a vida de cada um deles, proporciona para eles o alento, a paz, abençoe o lar, a família de cada um, para que dentro do lar reine a verdadeira paz, o amor sincero. Peço também a tua bênção, Mãe Maria Santíssima, em favor das mães apostólicas, para que elas possam ter facilidade para educar e ensinar os teus filhos no caminho do bem e da verdade. Peço também, Divino Mestre Jesus, a tua bênção por aqueles que, por motivo justo, não puderam estar conosco nessa oportunidade. Que o Senhor possa alimentar e fortalecer a cada um, para que na próxima oportunidade possam aqui estar, para louvar e glorificar o teu santo nome. Quero também, ó Deus o Pai, pedir a tua bênção, a bênção do Espírito Santo, para estes nomes que se encontram nessa caixa de pedido de oração que está sobre este altar. Aqui eles colocaram os seus nomes, ou até mesmo mandaram colocar. O Senhor sabe, ó Pai, muitos estão pedindo na questão material, que o Senhor possa abrir uma porta de oportunidade. Aqueles que estão pedindo por saúde, muitos podem estar acamados, leitos, hospitais ou em suas casas. Se for da tua vontade, ó Pai, de restabelecer a saúde, assim o Senhor faz. Mas também, se for da tua vontade de levar para o seu reino, seja feita a tua vontade em favor de cada nome que aqui se encontra sobre esta caixa. Eu peço então a tua bênção e a tua proteção. Santa e querida Vó Rosa, peço também a bênção da Senhora, a bênção da nossa Mãe Maria Santíssima, que abençoe aqueles que nos acompanham através da internet, abençoando o lar, a família de cada um. Leve também para eles o alento, a paz, para que eles possam ter dias melhores aqui nesta terra. Peço também, Santo Romualdo, a tua bênção em favor de toda a Irmandade Apostólica, em favor do ministério, da direção, para que possamos unidos levar avante esta obra e espalhar o Evangelho do Divino Mestre Jesus. Prezados irmãos, recebam a bênção de Deus, a bênção de Jesus, a bênção também da nossa Mãe Maria Santíssima, e que a Santa Vó Rosa e o Santo Romualdo estejam ao seu lado, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. A paz do Senhor a todos.